Os recursos do pré-sal como fonte de financiamento e garantia do direito à educação foi tema da 4ª Conferência Estadual da Educação da APEOESP, realizada em novembro de 2009. A chamada camada pré-sal é uma faixa de 800 quilômetros de extensão por 200 quilômetros de largura que vai do litoral de Santa Catarina ao do Espírito Santo, situada a 7.000 metros abaixo da superfície do mar e em certas áreas alcançando mais de 2.000 metros de espessura. Acredita-se que essa camada tenha sido formada há 150 milhões de anos. Por enquanto, são apenas especulações, mas a estimativa mais baixa fica entre 30 a 50 bilhões de barris de petróleo contidos na camada pré-sal. Só com essa previsão já se aumentaria em cerca de 4 vezes as reservas brasileiras. O pré-sal é a maior descoberta petrolífera dos últimos 30 anos no mundo. Mas os números podem ser bem maiores. Alguns acreditam que o pré-sal esconda, no mínimo, 100 bilhões de barris. Se tivermos mais de 100 bilhões de barris de petróleo de reserva, é possível produzir 10 milhões de barris por dia, o mesmo que a Arábia Saudita. Isto permite produzir 500 milhões de dólares, quase 1 bilhão de reais por dia de diferença entre o custo e a produção. E lá está o dinheiro que está em disputa. Esse é o dinheiro que pode salvar não só a educação do país, pode salvar a saúde, a infraestrutura. O petróleo encontrado na camada pré-sal é de qualidade superior ao comumente extraído da camada pós-sal. É natural que a perspectiva de tamanha riqueza desperte a atenção de muita gente dentro e fora do país. Por isso, a descoberta da camada do pré-sal exige um novo marco regulatório para o setor. 4 projetos estão em tramitação no Congresso Nacional, um deles tratando do regime de concessão. O que é regime de concessão? É quando uma empresa decide assumir o risco da extração, mas que depois que esse petróleo é produzido é de propriedade dela. E ela coloca esse petróleo, essa riqueza, onde ela quiser. Como hoje existe parcela desse petróleo, que é monitorado pela Agência Nacional de Petróleo, que não é nem refinado no país. Ele vai para outras refinarias em outros países, não fica no Brasil. Não contribui para a nossa chamada autossuficiência. Devido isso, a estratégia, a proposta do governo é alterar esse regime de concessão. Porque se temos que fazer essa riqueza gerar desenvolvimento social aqui nesse país, ele tem que ser, tem que ser do país, ele tem que ser do povo brasileiro e tem que ter gestão para tanto. Outro projeto trata de como fiscalizar a produção de toda essa riqueza petrolífera. Para essa função, o governo está propondo a criação de uma estatal 100% pública, a Petrosal. Uma empresa que tem que ter um quadro técnico capaz de fazer e garantir que aquelas informações e aquele volume produzido realmente vai gerar riqueza para o povo brasileiro. Outro projeto é sobre a cessão onerosa e capitalização. A verdade é que pelo menos 1/3 das ações hoje se encontram em bolsas internacionais. E 1/3 permanece sob o controle e da propriedade do governo. Seria injusto se por acaso nós destinássemos, e estaria de certa forma transferindo a riqueza, se não mexêssemos na composição acionária, preservando o direito de todos, principalmente os minoritários, mas que precisa ser alterada. A forma de alterar essa composição acionária é um projeto de lei específico, onde 5 bilhões, 1/3 praticamente da reserva atualmente já encontrada no pré-sal, ela seria cedida com um título de cessão onerosa
para ser transformado em títulos públicos e, com isso, aumentar a participação do governo brasileiro e o aumento do controle sobre o patrimônio da Petrobras. Um quarto projeto trata do que fazer com os recursos do pré-sal. A proposta é que os recursos obtidos pela União sejam destinados a um novo fundo social. Na visão do governo federal, a implantação desse fundo será articulada com uma política industrial voltada para as áreas de petróleo e gás natural, criando uma cadeia de fornecedores de bens e serviços nas indústrias de petróleo, refino e petroquímico. Porque riqueza natural, na maioria dos países, não é sinônimo de desenvolvimento, mas sim de sofrimento de um povo. Mas nas experiências positivas encontrou-se a criação de fundos sociais que pudessem promover, não queimando o patrimônio, mas investindo para gerar riqueza para gerações futuras. Ainda dentro da visão do governo, parte das receitas obtidas pelos investimentos do novo Fundo Social retornará à União, que aplicará os recursos em programas de combate à pobreza, em inovação científica e tecnológica e em educação. O petróleo é a principal matriz energética do planeta. Corresponde a 55% de tudo que se consome em energia no mundo. Mais de 90% de tudo que se move na Terra é alimentado pela energia do petróleo. Mais de 90%. Portanto, não poderá ser substituído no médio e longo prazo na história do mundo. Aí a pergunta que nós fazemos: esse debate tem que ser travado enquanto um bem estratégico das nações, e não enquanto uma commodity internacional que possa se comprar em qualquer lugar. Eu sempre ouço aí os especialistas, e nós trabalhamos com a meta do 10% do investimento público de toda a riqueza que é produzida nacionalmente. Mas nós temos clareza de uma coisa: para nós, significa que investir 10% do PIB, a educação não vai ter uma melhora substantiva amanhã. Os recursos para a educação só virão se nós mudarmos a proposta. E a proposta hoje é a seguinte: se leiloar ano que vem blocos, por acaso, leva 2, 3 anos para confirmar a existência de petróleo, 2, 3 para começar a produzir, estamos em 2015, mais 3 para pagar os investimentos em 2018. O dinheiro só vai estar em 2020 para o fundo, e com o lucro do fundo vem depois de 2022. A nós cabe sair na rua e ajudar, como nós estamos fazendo aqui, nessa conferência de educação, esclarecer cada vez mais o que é que está por trás de cada projeto, o que é que defende cada projeto, contra quem que nós estamos lutando, o que é que está ocorrendo no Congresso Nacional. Se a gente não fizer esse debate, nós vamos ter a imensa maioria da população desinformada até sobre o que é pré-sal. O que é isso? A quantos quilômetros abaixo do nível do mar nós temos o petróleo? Que é verdade o que todo mundo fala, que talvez seja a mais bela e espetacular descoberta no que se refere à energia. O grande debate que está colocado é a discussão rasteira. Recentemente agora, todo mundo sabe, governadores pressionando o governo federal porque querem ter mais lucro para o seu município, como foi dito aqui. Quer dizer, 6 municípios brasileiros têm o direito a uma enorme quantidade de recursos, e milhares de municípios brasileiros dentro do mesmo país não têm absolutamente nada. Eu chamo a atenção para o seguinte: qual é o grande embate nesse momento? É clarificar toda essa questão do pré-sal, porque se faz 50 anos, se sai 10 anos, não interessa. 50 anos atrás todo mundo falava da história do petróleo. De repente o petróleo virou realidade, assim é o pré-sal. E nós temos que começar a participar dessa discussão. Esse programa estará disponível no endereço eletrônico da APEUESP. Voltamos no próximo sábado. Até lá e uma ótima semana a todos.